saudamos a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. Feliz sábado a todos. Bom é estarmos na presença do Senhor. A sétima trombeta e a revelação do segredo de Deus. Vocês sabem, queridos, que Jesus Cristo voltará em poder e glória, e a Bíblia diz que quando ele descer do céu com poder e glória, todos os justos mortos ressuscitarão. Eu amo esse texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o verso 16. Ali diz: e o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Então não vai ser secreto, não vai ser arrebatamento secreto, não vai ser em silêncio, mas vai ser com alarido. Alarido é mais do que barulho. É um grande barulho, um grande som de vozes e de trombetas. O Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo. Só existe um arcanjo, é Jesus Cristo, Miguel, o grande príncipe. E a voz de Jesus Cristo será ouvida na sua volta majestosa do céu, em glória. A voz do arcanjo e a trombeta de Deus. Queridos, será um acontecimento espetacular, majestoso. O maior acontecimento da história, depois do nascimento de Jesus, será a segunda vinda de Jesus. E a Bíblia diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram amando a Jesus, os que morreram sendo fiéis a Jesus, os que morreram dando a vida a Jesus, como aconteceu com o ladrão na cruz, que no último minuto da sua vida disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus Cristo deu-lhe a certeza da salvação, no mesmo instante, dizendo: em verdade eu te digo hoje. No mesmo instante foi assegurada a salvação ao ladrão: você estará comigo no paraíso. Queridos, Jesus Cristo, ele voltará do céu e com a voz de arcanjo chamará os mortos que estão dormindo no pó da terra. Será a grande ressurreição dos salvos. Porém, hoje nós queremos falar para vocês também de uma outra ressurreição. Uma outra ressurreição que será antes da volta de Jesus. Um dia eu estava conversando com um pastor amigo hispano, da língua hispana, lá nos Estados Unidos, e ele me disse: eu não estou mais permitindo que o fulano de tal pregue na minha igreja. Eu disse: por quê? O que aconteceu? Ele veio com a doutrina estranha lá, um negócio assim de uma ressurreição antes da volta de Jesus, uma ressurreição de adventistas. Eu falei: para por aí e você não prega mais aqui. E eu disse para ele: e você não acredita nisso não? Ele arregalou os olhos: você também acredita nisso? Falei: é óbvio, está na palavra de Deus, está no espírito de profecia. Haverá ressurreição geral na volta de Jesus? Sim. Mas haverá também uma ressurreição especial, parcial, antes da volta de Jesus? Sim. Ressurreição especial antes da volta de Jesus? Nós sabemos, queridos, que todos aqueles que morreram crendo em Jesus Cristo, sonhando com a volta de Jesus, visualizando a volta de Jesus, todos aqueles que se familiarizaram com aquele texto do Espírito de Profecia que diz: uma mão, uma nuvenzinha do tamanho de uma mão aparecerá no infinito, e essa nuvenzinha vem crescendo, crescendo, é o Rei dos Reis, é o Senhor da Glória. Milhares e milhares de fiéis cristãos adventistas morreram na fé, sonhando e querendo ver e assistir à volta de Jesus. Mas não puderam ver, porque morreram, e Jesus ainda não veio. Mas eu quero dizer para vocês que Deus cumprirá o desejo destes filhos queridos, que morreram anelando assistir à volta de Jesus. Porque Deus os ressuscitará antes da volta de Jesus, e eles poderão assistir toda esta majestosa história, esse majestoso evento da volta de Cristo com poder e glória, com todos os anjos celestiais. A ressurreição especial. Deus não esquece nem abandona os seus escolhidos na hora da angústia. Após o fechamento da porta da graça, haverá um tremendo período de angústia chamado angústia de Jacó.
onde viveremos à vista de um Deus santo, sem intercessor no céu, mas também sem vivermos na prática de pecados conhecidos. Queridos, nesse período difícil, os filhos de Deus estarão sendo perseguidos, caçados. Os filhos de Deus estarão sendo sentenciados à morte. Um decreto de morte estará pendente sobre a cabeça dos guardadores dos mandamentos de Deus. Será um período difícil. Mas Deus não esqueceu o seu povo nesta hora difícil. A Bíblia diz que Deus fará uma ressurreição especial de homens e mulheres, santos filhos de Deus, que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, guardando os mandamentos de Deus. Eles ressuscitarão antes da volta de Jesus e passarão um tempo junto com esta grande multidão de salvos, perseguidos e sentenciados à morte, sendo junto a este grupo de filhos de Deus um grupo de apoio. O que você pensa sobre ter o apoio de Ellen White durante esse período em que o decreto de morte estará pendente sobre a sua cabeça? Durante este período em que os filhos de Deus estarão sendo caçados, você ter Ellen White viva, glorificada. Guilherme Miller, o que você pensa de ter um Guilherme Miller, um Tiago White, um J.N. Andrews? Queridos, a palavra de Deus diz que Deus os ressuscitará. Não somente estes pioneiros da igreja, mas todos os cristãos adventistas, desde 1844 para cá, serão ressuscitados para serem um apoio espiritual para os perseguidos, para os sentenciados à morte. Eles glorificados, lindos, sem defeitos, aparecerão para você. Vocês sabem que seres glorificados aparecem e desaparecem, certo? Como Jesus Cristo após a ressurreição. Antes da ressurreição, Jesus não aparecia e desaparecia. Se ele estava aqui, ele não estava lá. Mas após a ressurreição, a Bíblia diz que Jesus Cristo entrou na sala, estando as portas fechadas. E ele aparecia e desaparecia. Porque agora ele era um corpo humano glorificado. Corpos humanos glorificados, eles não respeitam paredes e nem portas. Eles aparecem e desaparecem. São corpos 100% humanos espirituais. E queridos, todos os ressuscitados são glorificados. Assim como aquela multidão que ressuscitou com Jesus. Lembram-se vocês? No primeiro dia da semana, quando Jesus ressuscitou, os túmulos se abriram. Na hora em que Jesus morreu na cruz, os túmulos se abriram. Mas eles só saíram do túmulo quando Jesus Cristo saiu do túmulo. Uma multidão de santos que dormiam no pó da terra ressuscitaram, glorificados, e entraram na cidade de Jerusalém. Apareceram para muitos dizendo: nós ressuscitamos com eles. Eles eram seres glorificados. Imaginem aquelas pessoas lindas, perfeitas, entrando na cidade de Jerusalém e chamando a atenção, não é? E as pessoas olhando assim, e eles passando: quem são estes? Nunca vimos gente tão linda. E eles dizendo: nós somos filhos de Deus ressuscitados com Jesus. Ele ressuscitou dos mortos. Ele é a ressurreição e a vida. Nós somos as primícias dos mortos. Queridos, assim como aquela multidão que ressuscitou com Jesus foi um apoio espiritual para os decepcionados discípulos de Jesus, para os tristes discípulos de Jesus, para os temerosos discípulos de Jesus que estavam fechados dentro de uma sala, esta multidão de salvos que ressuscitou com Jesus foi um apoio espiritual para eles. Assim também Deus ressuscitará um grupo grande de cristãos que morreram de 1844 para cá, para ser um alento espiritual, um ânimo espiritual, uma palavra de fé, de encorajamento para os sentenciados à morte. Bendito seja o Deus do céu, que não esqueceu os seus filhos, não abandonou os seus filhos, mas planejou que, num tempo certo, os fiéis adventistas que morreram de 1844 para cá, ressuscitarão e serão vistos, serão ouvidos. Queridos, vamos ler agora o texto da Bíblia para o que nós estamos falando. Existem dois textos que dão suporte bíblico para a ressurreição especial. Primeiro, Daniel capítulo 12, verso 2. Daniel capítulo 12, verso 2,
Na sequência, no capítulo 12, verso 1, diz: e Miguel, o grande príncipe, se levanta pelo seu povo. E naquele tempo ele vai libertar todo aquele que se acha inscrito no livro da vida. Mas naquele tempo haverá uma angústia como nunca houve. Estamos lendo o verso 1 primeiro. Agora o verso 2. E muitos dos que dormem no pó da terra. Está falando no tempo da angústia como nunca houve. Naquele tempo, muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para vida eterna, outros para desprezo eterno. Estão percebendo que esta ressurreição ela é parcial de salvos e parcial de ímpios? Uma ressurreição onde salvos ressuscitam e ímpios ressuscitam ao mesmo tempo, antes da volta de Jesus. Não é a ressurreição geral dos salvos, não é a ressurreição geral dos ímpios. A ressurreição geral dos salvos é na volta de Jesus. A ressurreição geral dos ímpios é no final dos 1000 anos. Mas aqui está falando em Daniel 12:2 que ímpios e salvos vão ressuscitar. Não são todos, mas são muitos daqueles que dormem. E este texto está sendo complementado por Apocalipse capítulo 1, verso 7. Leia também Apocalipse capítulo 1, verso 7, que diz: eis que ele, Jesus, vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Como pode Pilatos assistir à volta de Jesus se ele está morto? Mas Jesus disse: até aqueles que me mataram me verão. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até aqueles que o mataram. Anás, Caifás, Herodes, Judas, os soldados que o pregaram na cruz, Pilatos, todos eles verão Jesus vindo nas nuvens. Em Mateus, Jesus Cristo descrevendo a sua vinda, ele disse, quando ele foi condenado por Anás, por Caifás, ele disse: e vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens. E Caifás rasgou a veste e disse: blasfêmia. Mas ele verá. Ele verá. Ele não quer ver, mas ele terá que ver. Estes ímpios terão duas opções: ver ou ver a volta de Jesus. Eles ressuscitarão e verão aquele que eles mataram. Mas ele não virá com uma coroa de espinhos. Ele virá com uma coroa de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Queridos, duas ressurreições gerais e uma ressurreição especial. Antes da volta de Jesus, esta ressurreição especial. No livro Grande Conflito, na página 636, nós lemos o texto que Deus escreveu. O livro Grande Conflito foi um livro escrito pelo Espírito Santo. Começou a ser escrito por volta de 1848 e foi completado numa segunda visão em 1857, 1858. Por um período de mais de 10 anos de visão para cobrir o período do grande conflito. E ali Deus escreveu assim: é à meia-noite que Deus manifestará o seu poder. Que horas? Meia-noite Deus vai manifestar o seu poder para o livramento do seu povo. O sol aparece resplandecendo em sua força. Dizer que o sol vai aparecer resplandecendo meio-dia não é novidade para ninguém. Mas dizer que o sol vai aparecer resplandecendo à meia-noite é novidade. E Deus disse: é à meia-noite que Deus manifesta o seu poder para o livramento do seu povo. O sol aparece resplandecendo em sua força. Os ímpios contemplam a cena com terror e espanto, enquanto os justos veem com solene alegria os sinais do seu livramento. Abrem-se as sepulturas, e muitos dos que dormem no pó da terra. Estão vendo que ela está citando aí? Ellen White está citando Daniel capítulo 12, verso 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eternos. Ellen White está citando no Grande Conflito Daniel capítulo 12, verso 2. Agora vejam o complemento desse texto de O Grande Conflito. Continua o texto:
todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Quantos? Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Qual é a mensagem do terceiro anjo? Se alguém adorar a besta ou a sua imagem e receber o seu sinal na testa, o 666, ou na sua mão, e adorar a besta, este também beberá do vinho da ira de Deus sem mistura e será atormentado com fogo e enxofre. Todos os que morreram entendendo esta mensagem, guardando os mandamentos de Deus, ressuscitam nesta ressurreição especial antes da volta de Jesus. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo doentes, pálidos, fraquinhos? Não, glorificados. Corpos humanos glorificados, não mais sujeitos ao tempo e ao espaço. Corpos glorificados. Ele pensa em ir, foi. Pensa no céu, está no céu. Pensa na terra, está na terra. Porque corpos glorificados possuem a velocidade dos anjos. Pensou, foi. Queridos, Deus está planejando algo tão maravilhoso para aqueles que o amam, que a Bíblia diz: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu na imaginação humana, são as coisas que Deus está preparando para aqueles que o amam. Mas o verso seguinte de 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, o verso seguinte diz: mas os filhos de Deus, guiados pelo Espírito Santo, entendem estas coisas que Deus está preparando. O ímpio não entende, mas os escolhidos entendem as coisas majestosas preparadas por Deus. E Deus está preparando um corpo espiritual para você. Corpo humano, mas espiritual, tal como o de Adão na criação, tal como o de Jesus na ressurreição. Porque a ressurreição de Jesus é uma amostra da ressurreição de todos os salvos. Queridos, a Bíblia diz: ressuscitarão do túmulo glorificados. Para quê? Para ouvirem o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. Os mesmos que o traspassaram. Apocalipse 1:7. Perceberam que Ellen White usa primeiro Daniel 12:2, falando dos que morreram na mensagem do terceiro anjo, ressuscitarão glorificados. E agora ela usa Apocalipse 1:7 para falar o quê? Os mesmos que o traspassaram, os que escarneceram da agonia de Jesus. Lembram daqueles homens, daqueles líderes religiosos que chegaram e disseram: ele está clamando por Elias, ele está pedindo o vinagre, desce daí se você pode, se você é Deus, desça daí. Escarneciam, zombavam, criticavam. Queridos, aqueles que escarneceram da agonia de Cristo e os mais acérrimos inimigos da verdade, não só os que participaram da morte de Cristo, mas os mais fortes inimigos da verdade. Aí entra Herodes, aquele que incendiou Roma e culpou os cristãos pelo incêndio de Roma, aquele que matou o apóstolo Paulo, decapitado em Roma. Sim, queridos, existe uma série de governadores e de reis e de imperadores que viveram matando os cristãos nos primeiros séculos. Os mais acérrimos inimigos do povo de Deus serão também ressuscitados nesta ressurreição especial. Para quê? Ressuscitam para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Grande Conflito, página 636 e 637. Tudo isso, queridos, acontece antes da sétima trombeta ser tocada. Então, depois dos salvos em Jesus, de 1844 para cá, serem ressuscitados, glorificados, então a sétima trombeta será tocada. E quando a sétima trombeta tocar, vamos ler agora a Bíblia, em Apocalipse capítulo 11, e o verso 15 a 17. Apocalipse capítulo 11, e os versos 15 a 17. O que vai acontecer ao toque da sétima trombeta? Lembrem-se, é a última trombeta, é a sétima. Deus trabalha em ciclos de 7. Deus trabalha em ciclos de 7. 7 dias na semana da criação, 7º ano era santo, o 7º milênio é santo ao Senhor. 7 trombetas, 7 selos, 7 igrejas, 7 montes, 7 reis,
7 trovões, tudo 7. Deus trabalha em ciclos de 7. E queridos, a Bíblia diz, tocou o 7º anjo, a sua trombeta, e houve no céu o quê? Não silêncio. Quando é que houve silêncio? Quando foi aberto o 7º selo. Mas agora, ao ser aberta a 7ª trombeta, que está anunciando a volta de Jesus, não é silêncio. Agora é muito alarido. A Bíblia diz, tocou o 7º anjo a sua trombeta, agora sim é a volta de Jesus. E houve no céu o quê? Grandes vozes que diziam. Quando a Bíblia diz que houve no céu grandes vozes, é porque era um vozerio. Sons como sons de muitas águas, a Bíblia diz. Os reinos do mundo, o que eles diziam? Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos, nossos irmãos que já estão no céu, 24 anciãos, daquela multidão que ressuscitou com Jesus, Deus escolheu 24, colocou-os assentados em tronos, para que eles participem também do juízo. Esses 24 anciãos prostraram-se sobre os seus rostos, dizendo, graças te damos, Senhor Deus, que eras, que és e que hás de vir. Queridos, ao tocar a 7ª trombeta, abriu-se no céu o quê? O templo de Deus, Apocalipse 11, 19. Observem, quando a 7ª trombeta for tocada, o céu vai se abrir. Quando você olha para o céu, você vê o azul e as estrelas. Imaginem agora com os olhos da fé, visualize isso na sua mente, os céus se abrindo, como uma cortina que abre por o lado esquerdo e pelo lado direito ao mesmo tempo, o céu se abrindo. E então aparece no céu um grande vácuo, um grande corredor. E agora os céus se transformam numa tela panorâmica, como se fosse cinematográfica. E agora aparece no céu o quê? No templo do nosso Deus aparece a arca do seu concerto. Há pessoas que perguntam, pastor, é certo que a arca, aquela que contém os 10 mandamentos, foi perdida? Sim, ela foi perdida. Antes da destruição de Babilônia, em 586 a.C., sacerdotes tementes a Deus pegaram a arca do concerto com os 10 mandamentos, esconderam-na nas cavernas ao redor de Jerusalém. E eles foram levados para a Babilônia, permaneceram 70 anos como escravos, e quando voltaram, os que esconderam morreram em Babilônia. Sacerdotes que viveram 70 anos em Babilônia eles morreram lá, e nunca mais acharam. É a arca perdida. Mas queridos, aqui não está falando da arca perdida. A arca perdida é a cópia. Aqui está falando do original. O original nunca saiu do céu. O original, o santuário celestial original esteve no céu. E a arca do concerto original com os 10 mandamentos está no céu. Por isso, Deus vai mostrar a arca do concerto original com os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra vão ser estampados no céu. Eu vi a arca do concerto. Foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. A lei de Deus, queridos, os 10 mandamentos estampados no céu, tão criticada a lei, tão odiada a lei. Quantos sermões eu ouço pelo rádio, e vejo na televisão, de homens usando o púlpito para criticar a lei de Deus. Usando o púlpito para dizer ao povo, vocês não precisam obedecer os mandamentos de Deus. A lei de Deus foi abolida na cruz. Vocês não precisam guardar o sábado foi abolido na cruz. Guardem o domingo, em comemoração à ressurreição de Jesus. Não, queridos, quem guarda o domingo está comemorando o Deus Sol, Sunday, dia do sol. Estes homens que usaram o púlpito para pregarem contra a lei de Deus, eles terão que ver a lei de Deus no céu. Nunca quiseram ler os 10 mandamentos, não gostavam dos 10 mandamentos, mas agora eles terão que ler. Ou eles leem, ou eles leem. Deus não lhes deixa outra opção. Os 10 mandamentos aparecerão no céu, e eles terão que ler os 10 mandamentos mundialmente. Esse é um milagre de Deus.
o mundo todo ao mesmo tempo verá a lei de Deus estampada no céu. Aparece de encontro ao céu uma mão, é a mão do nosso Deus Pai, segurando duas tábuas de pedra dobradas uma sobre a outra. E aquela mão então abre as duas tábuas e vence os preceitos do decálogo, como que traçados com pena de fogo. É impossível descrever o horror e o terror dos ímpios quando contemplam os 10 mandamentos no céu, com letras escritas com fogo. E eles começam a ler o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. E eles começam a ler o segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás. E eles leem o terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E eles leem então o quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua serva, nem o teu servo, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque o Senhor Deus fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há em 6 dias, e no 7º dia abençoou, descansou e santificou. E eles leem o 5º mandamento: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. E eles veem o 6º mandamento: não matarás. E eles veem o 7º mandamento: não adulterarás. Eles veem o 8º mandamento: não furtarás. E o 9º: não dirás falso testemunho. E o 10º: não cobiçarás a mulher, nem a casa, nem coisa alguma do teu próximo. Queridos, eles terão que ler. Na Bíblia, a única parte que não foi escrita pelos profetas é a lei de Deus. A lei de Deus foi escrita diretamente pelo dedo de Deus. E Satanás odeia esta porção da Bíblia. Mas Satanás terá que ler. Os ímpios terão que ler. Os pastores evangélicos terão que ler. Os padres terão que ler. E nesse momento, quando os membros estiverem lendo os 10 mandamentos no céu, eles se lançam sobre os seus líderes espirituais, dizendo: vocês nos enganaram. Vocês nos mentiram. Vocês nos trapacearam, vocês nos fizeram, tomaram a decisão contra os mandamentos de Deus. Vocês nos deram garantia de que a lei foi abolida. Vocês nos deram garantia de que o sábado não prestava para nada. E agora? E eles se lançam sobre os seus líderes religiosos para destruí-los, para matá-los. É tarde demais. A porta da graça já está fechada. 2 coisas, queridos, acontecem ao ser tocada a 7ª trombeta. Primeira, a lei de Deus será estampada no céu. Onde diz isso? Apocalipse 11, 19. Segunda coisa que acontece: Deus revela o segredo. As sociedades secretas, maçonaria, Rosa Cruzes e, enfim, dezenas de sociedades secretas são cheias de segredos. Interessante que a Bíblia não é um livro de segredos. Deus não gosta de segredo. Deus diz que a sua vida é uma carta aberta para ser lida por todos os homens. Onde você vai, você mostra quem você é, e você fala do Cristo a quem você ama, ao Deus a quem você serve. Mas, queridos, existe um só segredo que Deus guarda, e que nem os anjos sabem, nem Jesus sabia quando estava aqui na terra. Mas Deus o Pai vai revelar este segredo. Que segredo seria esse que seria revelado? Vamos ler na palavra de Deus? Apocalipse capítulo 10 e o verso 7. Capítulo 10 e o verso 7 de Apocalipse diz que este segredo será revelado não antes e nem depois, mas sim no momento em que a 7ª trombeta for tocada. A 7ª trombeta será tocada. Leia comigo. Usando suas vozes, leiam um verso que estamos aí na tela. Mas, nos dias da voz do 7º anjo, a 7ª trombeta, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas os seus servos. Deus anunciou aos seus servos, os profetas, que ele tem, não 2 ou 3, mas ele tem um segredo. E ele vai revelar esse segredo quando tocar a 7ª trombeta, queridos. Glória a Deus. Qual é o seu segredo? Tem Deus algum segredo? Sim.
o dia e a hora da volta de Jesus. Eu não sei o dia e a hora da volta de Jesus. Alguém querendo me criticar disse: o pastor Samuel fica por aí alarmando o povo com a volta de Jesus, fica querendo marcar o dia e a hora da volta de Jesus. Queridos, eu nunca marquei, porque eu também não sei. Se eu soubesse, eu também não diria, porque seria mentira. Queridos, Deus é que sabe o dia e a hora da volta de Jesus. Mas Deus tem o dia e a hora da volta de Jesus. Mas Ele vai revelar. Mas vai revelar depois que a porta da graça se fechar. Depois que os santos que morreram de 1844 para cá ressuscitarem. Porque Deus não vai revelar sem que primeiro eles ressuscitem. Porque este grupo de salvos que morreu de 1844 para cá, sonhando, guardando os mandamentos de Deus, sonhando com a volta de Jesus, eles também querem ouvir a voz de Deus, anunciando o dia e a hora da volta de Jesus. Deus não lhes tirará esse privilégio. Por isso, quando soar a 7ª trombeta, a lei de Deus será estampada no céu. E então, em seguida, nós ouviremos a voz amável, como Abraão conheceu a voz de Deus, dizendo: mata o teu filho. Ele não duvidou, porque ele conhecia a voz do Pai Celestial. E quando nós ouvirmos a voz do nosso Pai Celestial, dizendo o dia e a hora da volta de Jesus, nós vamos entender e vamos nos alegrar com a voz do nosso Pai. Interessante que no livro Grande Conflito diz que a voz de Deus, ao pronunciar o dia e a hora da volta de Jesus, ela é entendida audivelmente, plenamente pelos santos de Deus. Mas para os ímpios é como que um barulho de trovão, e eles não entenderam nada. Os ímpios vão ouvir e entender o dia e a hora da volta de Jesus? Não. Será como um trovão. Mas os salvos entenderão. A Bíblia diz em Mateus 24, 36, porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Mas no dia da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, é a última trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos servos seus profetas. O segredo revelado, Deus anunciará o dia e a hora. Agora vejam o texto que está no livro Grande Conflito. E falando Deus o dia e a hora da vinda de Jesus. Leiam comigo. E falando Deus o dia e a hora da vinda de Jesus, e declarando o concerto eterno com o seu povo, proferia uma sentença e então silenciava, enquanto as palavras estavam a repercutir pela terra. O Israel de Deus permanecia com os olhos fixos para cima, ouvindo as palavras enquanto elas vinham da boca de Jeová e ressoavam pela terra como estrondos do mais forte trovão. Era terrivelmente solene. No fim de cada sentença, os santos aclamavam: glória, aleluia. Cada sentença proferida pelo Pai, ele parava e a voz dele reverberava como trovão, com aquele eco. E aí Deus falava e parava, e a voz dele reverberava como eco. E ao final de cada sentença, os salvos gritavam: glória, aleluia. Que dia majestoso, meus queridos, quando nós pudermos ouvir da boca do nosso Pai Celestial o dia da volta de Jesus. Então nós saberemos o dia da volta de Jesus. Mas os que estão salvos, estão salvos. Os santos continuarão a se santificar, e o imundo continuará imundo, porque a porta da graça já se fechou. Ninguém vai se salvar nesta hora. Os salvos já foram selados antes, selados para a vida eterna, selados para o céu, e é para lá que nós vamos, para o céu. É para lá que nós estamos indo. Eu aguardo o socorro do céu. Nosso socorro vem de cima. Não existe saída à direita e à esquerda. Não existe saída para frente nem para trás. A nossa saída é para cima. É de lá que vem o socorro bem presente na hora da angústia. É de lá que vai descer o nosso Salvador Jesus Cristo e a nossa cidade amada. É para lá que nós queremos ir. O meu negócio, meu irmão, é o céu. Eu quero ter filhos para o céu. Você precisa educar filhos não para ser isso, para ser aquele, ou para ser médico, para ser engenheiro, para ser advogado, não. Você educa filhos para o céu. E enquanto eles estão na terra, eles podem servir nisso ou servir naquilo. Mas a missão dos pais é prepará-los para o céu.
Deus deu a missão para você criar santos filhos e filhas de Deus na terra. Procriar santos. Existe tanta maldade sendo procriada na terra. Gente ruim. Mas Deus tem um povo que procria santos. Santos filhos de Deus. Para o céu. A ressurreição geral será na volta de Jesus. Essa ressurreição geral é descrita também no livro Grande Conflito. Surge logo no Oriente uma pequena nuvem. Esse é o texto mais conhecido do Grande Conflito sobre a volta de Jesus, porque fala da pequena nuvem do tamanho de uma mão. Surge logo no Oriente uma pequena nuvem negra. Inicialmente ela é negra, aproximadamente da metade do tamanho da mão de um homem. É a nuvem que rodeia o Salvador Jesus. Todos saem do túmulo com a mesma estatura que tinham quando ali entraram. Ah, não, pastor, fiquei triste. Então, eu tenho 1,5 metro, vou ressuscitar com 1,5 metro? É, vai. Perfeito, bonito, sem calvície, sem rugas, mas do tamanho que você morreu. Mas e daí? E daí você vai crescer em 1000 anos. Você vai ter 1000 anos no céu para crescer, até chegar à estatura de Adão e Eva. Adão tinha mais de 4 metros de altura, meus queridos. Então, na ressurreição geral, Adão vai ressuscitar na ressurreição geral. E você pode imaginar Adão ressuscitado no meio daquela multidão que ressuscitou na mesma estatura com que morreram. Então vai se destacar Adão. Ninguém vai perguntar, escuta, você viu Adão? Ninguém vai perguntar. Todo mundo vai saber. Você viu? Fala ele. Como é que não vão ver um homem com mais de 4 metros de altura? Eva batia no ombro de Adão. Queridos, Adão no meio daquela multidão, que é uma estatura menor do que ele, mostra que a raça humana foi degenerando. Foi degenerando até chegar até nós, não é? Hoje ainda existe gente bonita. Ainda existem alguns, não é? Mas quando Jesus Cristo voltar, todos nós seremos lindos. E vamos crescendo, crescendo, até chegarmos na estatura ideal. Ninguém vai ser maior do que Jesus. Nem Adão é maior do que Jesus. Jesus é maior do que Adão. O maior de todos é Jesus, o nosso irmão mais velho. Todos saem do túmulo com a mesma estatura com que tinham ali entrado. Todos, porém, surgem com a louçania e vigor do quê? De eterna mocidade. Os justos vivos são transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, são transformados de mortais para imortais. À voz de Deus foram eles glorificados, agora tornam-se imortais. Você não é imortal, você vai receber a imortalidade. Só Deus é imortal. Existe uma vez na Bíblia a palavra imortal, e a única vez que aparece essa palavra na Bíblia fala de Deus, não do ser humano. Você é mortal, eu sou mortal, mas Jesus Cristo é imortal. Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo são imortais. E você vai receber a imortalidade de Deus na volta de Jesus. Queridos, a Bíblia diz, e agora tornam-se imortais com os santos ressuscitados, são arrebatados, não secretamente, mas arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Para cada um, há uma coroa. Coroa. Você que gosta de ouro? Coroa de ouro. Ruas de ouro. Portões de pérola. Lá que você vai ver o que é beleza. A Bíblia diz que nós vamos receber uma coroa. E na coroa um novo nome. Que novo nome? Em Apocalipse diz que você vai ter um novo nome escrito numa pedrinha. Uma pedrinha branca será colocada na sua mão com um novo nome. Se você gosta ou não gosta do seu nome aqui, não se preocupe. Porque no novo céu e na nova terra, não será esse o seu nome. Você vai receber numa pedrinha branca um novo nome. A coroa com um novo nome. E inscrito na coroa, uma frase: santidade ao Senhor, amém? Esta frase, santidade ao Senhor, é o sonho de cada salvo. Diariamente eu oro. Eu insisto e convido você a orar diariamente. Suplicar por isso, dizendo: Senhor, eu sou teu. Senhor, eu sou tua propriedade. Dá-me a mente, o caráter, dá-me o temperamento de Jesus e escreve na minha testa: santidade ao Senhor.
isso é tudo que eu quero ser, santo ao Senhor, você vai receber naquele dia uma coroa com o seu novo nome, e na coroa estará escrito aquilo que você pediu cada dia da sua vida: santidade ao Senhor. Queridos, nos encontramos lá, nos veremos lá, abraçados uns aos outros e sendo recebidos com os braços poderosos de Jesus. Nos veremos lá, é para lá que nós iremos.